A esquerda se organiza no mundo para tentar reescrever a história. É exatamente isso que estão fazendo nesse momento. Um consórcio internacional da esquerda tenta reescrever o que é verdade aqui no Brasil. A OEA, Organização dos Estados Americanos, fez um relatório deixando de lado o STF e criticando o deputado Nicolas Ferreira. Mas por que dessa crítica? Porque o Nicolas Ferreira resolveu demonstrar de uma maneira teatral justamente as incoerências da ideologia de gênero. A Organização dos Estados Americanos esqueceu a liberdade do parlamentar, deixou de lado a crítica séria que o Nicolas Ferreira fez naquele momento, deixou de lado, inclusive, a preocupação do deputado e a representatividade dele perante os seus eleitores para simplesmente fazer um relatório completamente estapafúrdio criticando o deputado. Segundo a OEA, a relatoria especial sublinha a obrigação do Estado de combater a intolerância, a discriminação e a difusão de informações falsas, assim como a responsabilidade dos líderes e funcionários políticos públicos para promover a compreensão intelectual e respeito à diversidade, disse a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Agora, defender qual diversidade? Defender o direito das mulheres que vêm sendo violadas em atividades esportivas por homens biológicos que se vestem de mulheres, simplesmente porque estão usando uma peruca, tal qual fez o Nicolas Ferreira, para exemplificar o problema dos atletas trans. E se isso simplesmente é sobrepujado por esse relatório que está diretamente alinhado com o discurso e a narrativa da esquerda no Brasil e em todas as casas parlamentares para impor o que é verdade para eles, deixando de lado todos os outros espectros políticos, deixando de lado todas as outras opiniões, deixando de lado o que as outras pessoas pensam. Eles querem impor a vontade deles como se fosse a única verdade. E é que todos nós compete única e exclusivamente engolir essa verdade. Mas não. Eu não aceito isso, eu sei que você não aceita, com certeza o deputado Nicolas não aceita. A verdade é uma só. E não adianta a esquerda tentar reescrever através de relatórios e mais relatórios da OEA. Não adianta a esquerda tentar reescrever através da imprensa comprada, que a todo custo replica as falsas notícias completamente estapafúrdias que eles tentam fazer você acreditar. A verdade, todos nós estamos vendo acontecer no curso da história. Mas aí eu me pergunto, onde está a Comissão de Direitos Humanos da OEA para atacar a censura estatal que acontece no Brasil? Para atacar a violação dos direitos e garantias fundamentais praticadas pelo STF? Para atacar a Suprema Corte pelo Clesão, que morreu dentro da cadeia sem ter atendido o princípio fundamental da garantia da sua saúde e da sua vida? Eles simplesmente esquecem os atos e mais atos de censura que acontecem diuturnamente no Brasil. Nada disso, nenhum desses problemas mereceu a atenção da relatoria, que continuou. Por sua parte, a Corte considera que em nenhuma circunstância a imunidade parlamentar poderá ser transformada em mecanismo de impunidade, uma questão que, se acontecer, corroerá o Estado de Direito e será contrária à igualdade perante a lei. Esse trecho do relatório, apesar de bem escrito, é um trecho extremamente perigoso, porque sobrepujar a imunidade parlamentar para a violação de direitos e garantias nada mais é do que censurar a liberdade. O pensamento é livre e ao parlamentar que parla, que fala, é dado justamente o direito a pensar, a expor o seu pensamento e as suas razões, representando aqueles milhares ou milhões de brasileiros que lhe concederam um mandato. Quando o parlamentar sobe à tribuna para falar, ele está representando todas as pessoas que credenciaram ele aquele mandato por aquele período. Dizer que a imunidade dele é subjetiva ou é limitada pelo direito de determinada minoria é dizer que esses milhares ou milhões de pessoas que votaram naquele parlamentar simplesmente não importam porque um ofendidinho lá no cafundós do Judas resolve ficar ofendido dodói porque não aceita a realidade. E a realidade é simples, homens biológicos ocupam espaços femininos. Onde está a Organização dos Estados Americanos? Onde estão os direitos humanos das mulheres que treinam, se dedicam, suam, abrem mão de sonhos, de momentos com a família para conseguir um lugar no pódio e aí aparece um homem biológico
com muito mais condição física que determinada mulher, porque é uma questão biológica, ocupa o espaço dela e tá tudo bem. Tal qual aquela boxeadora que na verdade era homem e batia nas mulheres com ringue. A verdade é que os mecanismos globais se tornaram braços e mecanismos da esquerda que domina todo o espectro do debate político, e a lacração se tornou a regra. O que fizeram com o Nicolas e esse relatório é só um aviso. Se você se levantar contra a censura, se você se levantar contra as arbitrariedades que estão acontecendo no país, se você ousar, de alguma maneira, pensar contra o que eles impõem como verdade, você pode ser o próximo a ser censurado.